Vamos aproveitar e agradecer a presença de vocês. É um prazer ter vocês aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês que existe um mundo lá fora e espero que vocês gostem. Eu sou o Ed Segura, um software engineer fascinado pela convergência tecnológica e vamos lá, vamos descobrir esse mundo que tem lá fora. Então, só para a gente contextualizar um pouco, vamos comentar como era antes da pandemia. E antes da pandemia, as empresas eram mais conservadoras, né? E o normal era os funcionários trabalharem presencialmente nos escritórios. Então, mesmo tendo empresas que são multinacionais e têm times distribuídos, a gente ia para o escritório e do escritório a gente trabalhava remotamente com outros times, ou trabalhava só com o time dentro do escritório. E uma das coisas, né, que a gente via, principalmente em grandes centros, era um ponto negativo que era o tempo de deslocamento entre casa e escritório. Então, para quem vive no grande centro, você vai lá, pega aquele trânsito, chega no escritório, você já perdeu várias horas nisso, aí ajuda a gerar um estresse também. Mas coisas legais, como poder tomar café com o time, conversar sobre outros aspectos da vida com a galera, também era um facilitador nessa modalidade de trabalho presencial. E aí, durante a pandemia, o que aconteceu? Né? Tornou o mundo de cabeça para baixo. Nunca imaginei que eu ia viver uma situação dessa. Né? A gente consegue recordar na história os momentos difíceis no passado, mas nada parecido como esse momento que a gente está vivendo, com muitas vidas perdidas. E as empresas foram obrigadas a enviar os seus funcionários para casa. E aí as empresas conservadoras que exigiam um trabalho presencial, elas, de forma, né, forçada, elas descobriram que o trabalho, que a modalidade remota, também funciona muito bem. E essa modalidade de trabalho remoto, ela ajuda a gente a ganhar, né, aquele tempo de deslocamento entre casa, o trabalho e o conforto que a gente tem também de trabalhar na nossa casa. E isso também abriu outras portas. Então, momentos históricos que a gente já viveu no passado, após guerras, após alguma dificuldade, vieram também alguns avanços. E a pandemia está impulsionando avanços na nossa área. Eu peço perdão pela minha voz, que com essa mudança climática aí a gente acaba sofrendo um pouco. E, e aí, olha só que legal. Só que esse trabalho remoto também não é só um mar de flores. A gente tem que tomar cuidado com o trabalho excessivo, para não ter o burnout. Às vezes você não tem um ambiente adequado para trabalhar em casa e é claro que você vai preferir ir para o escritório. Então a gente tem os pontos positivos e negativos dos dois, né? O trabalho remoto, o trabalho presencial. Se puder fazer um mix, legal. Poder periodicamente encontrar o pessoal no escritório, fazer um hackathon, conhecer, né, os novos integrantes também é uma atividade bem saudável e legal. É diferente quando você conhece a pessoa fisicamente e quando você só conhece a pessoa virtualmente, né? Dá uma diferença. E aí eu trouxe alguns dados, né? E, e foi interessante que essas empresas conservadoras, elas tinham uma dificuldade de deixar o, o trabalhador, de deixar, né, o funcionário ir para casa trabalhar, porque não tinha tentado antes, tinha desconfiança, né, achava que ia ficar sentado no sofá o dia inteiro, mas aí com essas pesquisas sobre o trabalho remoto, especialmente nessa pesquisa do ISE Business School,
80% dos gestores gostaram da nova maneira de trabalhar. E, e por experiência própria, eu senti muito mais produtivo em casa. Então, perde algumas distrações, né? Perde algumas coisas legais, mas você consegue concentrar mais no trabalho, principalmente se você tem um ambiente adequado, um ambiente separado para trabalhar, né? Que isso daí é até um tema para uma outra talk. E, e voltando para essa pesquisa, os gestores gostaram justamente por causa dessa produtividade, do pessoal querer manter um serviço, do pessoal sério, trabalhando e entregando. Até o trabalho remoto te força a entregar, porque ninguém está vendo o que você está fazendo. Então, no dia seguinte, quando você vai reportar, você tem que demonstrar o seu trabalho. Então, você é responsável por gerenciar o seu tempo. E também o trabalho remoto dá uma flexibilidade para a gente, já que a gente não está gastando esse tempo, né, de deslocamento até o trabalho, a gente tem uma flexibilidade de horário. E, e tem coisas que o home office também mostrou que era possível que a gente nem sabia, né? Então, é claro que aqui está um cenário ideal, tranquilo, o gato aproveitando o calor do notebook, o filho aproveitando o pai enquanto está trabalhando. E... Mas tem casos que é caos, né? Então, aí tudo depende do ambiente que você está aí. Então, isso era mais para a gente contextualizar, né, desse mundo lá fora que a gente vai explorar. E aí, só um detalhe interessante é que devido, né, à pandemia, a gente ainda está vivendo a pandemia, graças a Deus aqui no Brasil a gente está numa situação melhor do que outros países, graças à vacina, né? E, e a pandemia ela impulsionou de forma exponencial a procura por profissionais da área de tecnologia. Então, esse artigo da CNN, depois eu vou ver como eu compartilho as referências com vocês. Esse artigo, ele comentou que 670% só em 2020, que foi o ano passado. Só um minuto. Perdão. E, e a procura, né, por desenvolvedores foi devido a essa revolução tecnológica que impulsionou isso. Então, a gente está tendo aqui o TDC online. Eu estou aqui na minha casa, no interior de Minas, Santa Rita do Sapucaí, uma cidade conhecida como uma das cidades do Vale do Silício brasileiro, como Florianópolis e a região ali de Campinas. Então, e eu estou compartilhando essa experiência com vocês, esse conhecimento. Então, e a gente a gente já vive alguma revolução, né, digital já há um tempo. Hoje eu peço comida pelo WhatsApp, hoje dificilmente eu vou no banco, a gente tem o internet bank, então, e aí com o Pix, então facilitou demais, eu quase nunca tenho dinheiro na carteira. E só que isso são soluções já consolidadas e a gente tem as soluções que a gente ainda precisa desenvolver, né? Então, isso em 2020. Mas antes da pandemia, né, essa notícia está até desatualizada, como vocês estão vendo aí. Antes da pandemia, isso daí é um artigo que eu peguei de 2018, já tinha uma alta demanda de profissionais. Então, nesse ano, 50%, né, de procura por cientistas de dados e 169% de procura de desenvolvedor full stack, né, que consegue trabalhar tanto na solução inteira, como end-to-end, no front-end, back-end. Então, a gente já tinha uma demanda alta por profissionais de TI. E a pandemia fez com que essa demanda subisse exponencialmente. E agora, voltando aqui para o nosso contexto, para a gente explorar o mundo lá fora,
Vamos refletir aqui. A stack de desenvolvimento que a gente utiliza aqui no Brasil não é a mesma stack que pode ser utilizada lá fora? Vamos pensar sobre isso. Porque tem essa demanda ali, eu mostrei a demanda do Brasil, tem a demanda mundial também, né? A gente tem a demanda nacional e a demanda internacional. Olha a situação que a gente está vivendo no momento. Então, para pensar. A linguagem que você utiliza aqui, vamos pensar Java, Python, JavaScript, C Sharp, Docker, né, AWS. O que você utiliza aqui não dá para utilizar em qualquer outro lugar do mundo. E aí, o que te segura a não explorar o mercado internacional também? Por que não avaliar empresas internacionais para sua carreira profissional? Você deve saber, né? Já sabe que você é o protagonista da sua história. Então, por que não explorar o mercado internacional? E vou dar motivos para você fazer isso. Então, o que está te amarrando a só explorar o mercado nacional? Está em alta, está em alta. Tem muito o que explorar aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que tem muito potencial para essa revolução digital. Né? A gente pode ver o Pix aí, que deu um bom exemplo para o mundo. A urna eletrônica, por mais que o pessoal desconfie dela, é um avanço. Então a gente tem muito que explorar aqui dentro, mas a gente também tem muito que explorar lá fora. Então, qual que é o medo que você pode estar sentindo de explorar, de se aventurar a explorar outro mundo? Se pergunte isso. E um dos medos, eu imagino, né, não pode ser o medo de todos, mas um dos medos que você pode estar sentindo, provavelmente é o inglês. E é interessante que toda a nossa vida a gente soube que o inglês é importante. E talvez agora essa ficha tenha caído até mais para vocês, como caiu para mim. E eu compartilho com vocês que não é tarde para começar. Eu comecei a aprender o inglês para valer, eu já estava com 27 anos de idade. Eu entrei para um projeto internacional, sabia nada de inglês, e falaram, ó, se vira aí, se comunica em inglês, senão você vai mudar de projeto. E eu queria muito ficar nesse projeto. Então, eu tive que usar a minha determinação, a minha força de vontade. Eu vou até comentar sobre isso no momento futuro aqui, para continuar nesse projeto. E eu contei com muita ajuda, contei com a ajuda de amigos e para poder evoluir o inglês e continuar nesse projeto internacional. Então, isso realmente é um medo de muitos se comunicar em outra língua, né? Não é fácil, é mais fácil para a gente aprender uma linguagem de programação nova do que aprender uma língua, impressionante, sendo que a linguagem de programação é em inglês, né? A maioria delas, if, else, do, while, tudo são expressões em inglês. Então, o inglês é uma barreira que tem que enfrentar, né? Que você tem que enfrentar, tem que quebrar. E gostando ou não, o inglês é a língua universal da tecnologia. Ela é toda vez que sai uma tecnologia nova, os artigos vão ser em inglês, os vídeos no YouTube vão ser em inglês. E você, né, quebrando essa barreira, como eu comecei a quebrar quando eu tinha 27 anos, vai só te trazer bons frutos. É uma coisa que você vai aprender e, assim, é um investimento ótimo, porque não se aplica só na área profissional, se aplica na área pessoal também, né? Viagens, conhecer pessoas lá fora, e hoje você nem precisa sair da sua casa para conhecer pessoas lá fora. Então, infelizmente, a gente não presta muita atenção nisso quando a gente é mais novo, ou até porque a gente está tão focado no mercado nacional que a gente acaba não tendo aquela visão do mercado que tem lá fora e o que o inglês pode trazer para você, inclusive para a saúde. Tem estudos que demonstraram que quando você aprende um ou mais idiomas, você retarda o mal do Alzheimer,
porque o seu neurônio faz conexões novas nesse idioma. Então, é bem bacana, é um investimento ótimo. Tem coisas que a gente aprende e vale para sempre, tá? Então, como que a gente pode fazer para emergir no inglês? Eu vou dar algumas dicas aqui. Essas dicas não necessariamente ela vai se aplicar bem para você. Você vai ter que encontrar o seu meio. Os meios que eu vou demonstrar aqui funcionaram para mim e eu acredito que pode funcionar para você também. Mas aí você tem que moldar o que funciona melhor para você. Tem pessoas que aprendem melhor com vídeos, tem pessoas que aprendem melhor com leitura, pessoas que aprendem melhor com outras pessoas. Então você precisa identificar o que te deixa mais confortável para você aprender. Então vamos para essas dicas aí. Uma coisa que eu fiz quando eu fui desafiado a poder ficar ou não no projeto internacional, o que eu comecei a fazer? Comecei a procurar materiais e fui coletando dicas sobre como emergir no inglês também. Então, uma coisa que eu fiz, formatei meu computador, instalei o Windows em inglês, mudei o idioma do meu celular para inglês, jogar videogame, né? Eu aproveitava toda a história, todo o enredo dos jogos que eu jogava e prestava mais atenção. Hoje é muito comum os jogos ser dublados, né? Na minha infância seria uma maravilha, mas isso até me ajudou a ter vocabulário, a ter contextos diferentes, porque devido à necessidade de entender a história. Então, algumas pessoas que trabalhavam comigo nessa época achavam até meio louco, porque eu ficava repetindo as frases que eu ouvia nos jogos, mas eu fazia isso para poder me comunicar. Eu queria muito ficar no projeto. E quando você quer muito uma coisa, você sabe que você corre atrás, é involuntário. Quando você quer, você vai dar um jeito. Então, e você tem que plantar isso em você. Então, ao invés de eu ficar só procrastinando no videogame, eu usei o videogame como uma ferramenta para poder melhorar o meu inglês. E isso abriu portas para eu poder consumir material de qualidade em inglês. Hoje tem uma dificuldade porque a gente tem muitos materiais tops de qualidade em português. E isso acaba até te tirando essa motivação de procurar materiais, né, em outros idiomas, em inglês principalmente. Mas ainda assim, a gente tem muito mais conteúdo em inglês, né? Então, se você começar a puxar você mesmo, né, a se forçar a usar o inglês, isso vai facilitar demais. E hoje a gente tem inúmeras opções. Hoje a gente tem salas no Discord que são gratuitas para você poder praticar a sua escuta, a sua fala, e tem vários salas com vários níveis iniciante, intermediário. Então, tudo vai depender mesmo da sua força de vontade. Você quer explorar o mundo lá fora? Então, eu te indico essas dicas. A gente tem ferramentas, várias ferramentas, aplicativos no celular que te ajudam. O Duolingo é uma delas para você começar. O Elsa Speak é outra que te ajuda muito a você melhorar o seu accent, a sua pronúncia no inglês. Então, hoje, se você assiste série, né, provavelmente você deve assistir uma ou outra. Não funciona muito para quem assiste anime, que gosta de assistir com áudio original em japonês, mas quem assiste série, por exemplo, você pode colocar a sua série em inglês e colocar em legenda em inglês. Eu faço isso direto. Quando a série tem uma linguagem que usa muita gíria, eu ligo a legenda para facilitar. Mas tem séries que são em inglês, assim, mais formal e tranquilo de entender. Então, tudo isso ajuda. Canais de notícia no YouTube, tem o Sky News, que é um canal de notícia britânico muito bom, gratuito no YouTube. Põe, fica ouvindo. E assim, é um pouco chato no começo, mas você acostuma, né? É igual fazer academia. O pessoal faz na academia, busca saúde. Não é um negócio muito prazeroso você ficar sofrendo lá, suando. Às vezes até tem gente que gosta, mas eu faço isso por questões da saúde, entendeu?
porque eu quero ter uma saúde, quero aproveitar aí toda a infância do meu filho e criança demanda energia, então eu faço pela saúde, não pela estética. A estética vem mais como consequência. Então você tem que se, você tem que brigar com você, é uma briga interna, assim, interna, né? Você tem que brigar com você mesmo, porque você é o protagonista da sua história, é você que vai digitar as direções. Você tem incentivo do mundo externo, mas é você que vai fazer a diferença, tá? E tudo na vida, pessoal, é assim, né? No brain, no gain. Se você não exercita a sua mente, não tem como você progredir, né? É, acaba atrofiando, é igual músculo, né? Se você fica sedentário o dia todo aí, você não aguenta subir um morro depois. Então, pense nisso, se modem, se, né, tem vários conteúdos de autoconhecimento para você utilizar e trilhar aí um futuro brilhante. Então, vamos lá. E aí, como que a gente pode trilhar e fazer uma carreira, né, internacional? E hoje muito mais fácil, porque antes a gente tinha aquela complicação de ter visto de trabalho, ter, principalmente para os Estados Unidos, todo mundo quer ir para lá, mas tem outras opções. É, e, e aí, o que, que acontece? Você tem que aplicar para um visto de trabalho, e isso é complicado. E hoje você consegue fazer daqui de casa. E eu tenho felicidade de fazer isso numa cidade minúscula de 40 mil habitantes, onde que eu saio para a rua, vejo vaca andando na rua de vez em quando, e trabalhando para uma empresa internacional. Aí, e já trabalhava anteriormente para empresas internacionais, mas indo fisicamente no escritório. Mas a gente trabalhava remotamente com outros países. Vou comentar mais sobre isso daqui a pouco. Lembrando, tem que se forçar para o inglês. Tá? Se você não se forçar para o inglês, não tem jeito. E o momento é muito legal, pessoal, porque as dificuldades que a gente vive aqui no Brasil, por incrível que pareça, nos tornou, né, essas dificuldades nos tornaram um profissional qualificado e almejado pelos outros países, pelo mundo lá fora. Então, essa notícia aí da Infomoney, referência está no Speak Notes, vou conversar com a Stephanie para como que eu compartilho depois as referências também. Está até comentando que a demanda por profissionais brasileiros no mundo tem aumentado e isso tem afetado bastante o mercado, né? A gente está vendo uma debandada bem maior agora que as empresas entenderam que o trabalho remoto funciona e as pessoas estão interessadas em entregar o trabalho de casa, aumentou essa procura. Então, além da demanda nacional que a gente agora pode contar com a demanda mundial, a demanda de outros países. E isso é interessante porque o custo de vida em outros países é mais alto. Como o Rafael comentou numa talk mais cedo, para você pagar um aluguel, por exemplo, lá em São Francisco, é US$ 3.000 só para você pagar o aluguel em São Francisco. Então, aí as empresas, quando contratam as pessoas de lá mesmo, acaba tendo que compensar com ajuda de custo, ajuda de moradia, né, uma contribuição para moradia, porque o custo de vida lá é alto. Agora, quando eles conseguem contratar brasileiros que conseguem se comunicar em inglês, porque jogo de cintura a gente tem, não precisa se preocupar tanto com ajuda de custo, porque o custo de vida no Brasil e outros países que estão qualificados para isso também é menor. Então, a comida na onde que eu vivo, aqui onde na cidade que eu vivo, é muito barato. Então, eu tenho um custo muito baixo com comida.
Então, o aluguel aqui na cidade está um pouco mais alto, mas com esforço eu consegui o meu próprio imóvel. Então, o custo de vida aqui é baixo, né? Quando eu preciso me deslocar para poder levar meu filho para a escola, é muito rápido para eu viver numa cidade do interior. Então, é interessante porque nós brasileiros, a gente consegue ter um padrão de vida, bem se dizer que um padrão de vida americano, mas sem sair do Brasil. Então, a gente tem inúmeras cidades no Brasil com um padrão de vida, com qualidade de vida interessante, como o Rafael comentou, de Florianópolis, aqui em Santa Rita do Sapucaí, o padrão de vida aqui, a qualidade de vida aqui é bem legal, não é o do top 10 do Brasil, mas por ser uma cidade do interior, tem uma qualidade de vida muito interessante, né? Não tem aquele transtorno de grandes centros. Então, é uma opção que a gente tem agora, e essa opção ainda pode ser muito motivada pela a desvalorização do nosso dinheiro em relação às outras moedas. E aqui eu trouxe o dólar, né, mas a gente poderia usar o euro, a libra, e, e aqui dá até para ver nessa curva que em junho a gente teve até uma valorização interessante da nossa moeda. Nesse momento, se eu não me engano, era a quarta moeda que foi mais valorizada em 2021. Mas agora a gente desvalorizou a nossa moeda de novo, devido ao cenário político, dentre outras coisas que a gente sofre aqui. Mas, então, com a cotação do dólar no nosso caso alta, então isso consegue trazer mais rendimentos para quem explora essa modalidade. E é interessante porque todo mundo fica feliz com isso, né? É um paradoxo, é um paradoxo. Então, você que está nessa área, né, a gente tem que levantar as mãos para os céus, agradecer muito, porque não tem crise na nossa área. Você que está focado, produz, quer trabalhar, não tem como ter crise para você, porque a demanda está muito alta. E todo mundo fica feliz, porque as empresas internacionais ficam felizes com a nossa qualidade de trabalho e consegue pagar um salário justo para a gente, sem ter que se preocupar muito com outros auxílios, porque o salário que eles vão pagar para a gente é um salário que, se a gente fosse um C-level em alguma empresa, se a gente não tem nem como, né? E é até um desafio para o mercado nacional agora, não tem como até competir salarialmente, tem que competir por algumas outras coisas, né? Competir por super qualidade de vida, algum outro meio, porque com o salário que eles podem pagar a gente devido à nossa desvalorização, é muito discrepante. E é interessante, porque a gente acaba trazendo dinheiro para o país. A gente traz dinheiro para o país, a gente vai injetar esse dinheiro, né, na economia. Então, você trabalhando remotamente daqui do Brasil para empresas internacionais, você traz dinheiro para dentro, né? Então, é uma coisa legal também, não é só você ficar torcendo para o dólar subir lá em cima, mas você acaba trazendo dinheiro para dentro porque você vai consumir aqui dentro do país e, e gerando também, né, renda para quem está só no mercado nacional. Beleza, e aí, como que a gente explora então essa possibilidade de ganhar em outra moeda, em dólar, em euro? O que a gente precisa fazer, né? Como que a gente pode encurtar esse caminho? Lembrando o inglês, aquele caminho não tem como ser encurtado. Tem que se dedicar, tem que consumir conteúdo, né? Como a gente mora num país que incrivelmente tem um único idioma, o português, pelo tamanho da extensão territorial que é o nosso país. Então a gente é exposto para o nosso idioma, né, o dia todo. Então crie meios de se expor para
para o idioma inglês, porque independente de qual país você vai trabalhar, o inglês vai ser utilizado para comunicação. E tendo esse gancho do inglês, se você não tem ainda o seu LinkedIn em inglês, é um momento para você ou adicionar esse idioma no seu profile, ou então deixar ele só no idioma inglês, porque se você trabalha na área de tecnologia, o inglês é a língua oficial dessa área. Então, para você não ter que ficar atualizando português, inglês, né, quem for te recrutar nacionalmente vai conseguir avaliar o seu perfil em inglês mesmo. Então, atualize, coloque, né, as coisas que você acha interessante colocar, como os desafios que você enfrentou e conquistou, as empresas que você trabalhou e como você trabalhou e as tecnologias que você utilizou. Então, tem vários artigos depois como você melhorar o seu profile no LinkedIn. E pelo LinkedIn, as empresas internacionais, vendo que o seu profile está em inglês, vão te abordar, te convidar para os processos seletivos. E foi assim que aconteceu comigo, né? Então, eu fui abordado, eu estava tendo um conhecimento desse mundo lá fora e eu tentei, falei hi, segui com o processo. Como o meu profile estava em inglês, pode ser muito provavelmente por isso eles me abordaram, mas a experiência descrita lá. E hoje estou felizmente trabalhando por uma empresa internacional daqui do interior de Minas, comendo meu pão de queijo diariamente. Contribuindo para open source também é muito legal para a sua visibilidade, porque lá no LinkedIn você vai colocar o seu profile do GitHub, e o GitHub hoje é um portfólio incrível, porque lá dá para explorar a sua forma de trabalho, o seu commit, as contribuições, como você se comporta contribuindo remotamente. Então, o open source ajuda demais. Então, quem me conhece sabe a paixão que eu tenho pelo open source. Né? A gente usa várias ferramentas open source no dia a dia, mesmo ganhando dinheiro com isso. A gente tem as ferramentas open source que ajudam a gente demais. Contribuir, né? Não só consumir o Stack Overflow, não só dar Ctrl+C, Ctrl+V do que você consome lá do Stack Overflow. Minha mãe dizia, né? Você só quer o venha a nós, o vosso reino nada. Minha mãe me ensinando a ser um ser humano melhor. E é interessante, né, você contribuir, porque lá pelo Stack Overflow você também vai criar sua conta, e se você contribui, né, com as respostas, criam perguntas e contribui ranqueando as respostas e perguntas, isso também te dá uma visibilidade, né, porque o Stack Overflow que é utilizado no Brasil é utilizado lá fora também. Não onde você acha que o americano, o espanhol, o português, o japonês e chinês vai procurar as respostas. No Stack Overflow não tem, né, no Redis, não tem muito outro lugar do que procurar. Então, é tudo comum, tá? Então, dê uma atenção para essas plataformas. E aí, como que são os processos seletivos da gringa? Isso é legal, eu participei de alguns processos seletivos da gringa, e, no geral, não é muito diferente do processo seletivo nacional, tá? E aí tem mais um ponto de atenção no processo cultural. Nós brasileiros, a gente tem aquele costume de falar, oi, como que você tá? Vem cá, e já quer abraçar, etc. E a cultura internacional é uma cultura mais direta, reta, e não porque os caras não são gente boa. Os caras são gente boa, mas né, eles cresceram, viveram num ambiente diferente do nosso, que é pra gente, não, vamos fazer uma festa daqui, partiu 5 minutos já faz festa, sem muito planejamento, etc. Então tem essa diferença cultural, mas o processo seletivo é meio equivalente. Né? A primeiro momento você vai ser convidado para conversar, nessa conversa vai haver perguntas,
e nessas perguntas e respostas já vai ter uma avaliação do seu inglês. E aí você já conseguindo se comunicar em inglês, você não precisa ter aquele inglês perfeito. Quanto melhor inglês você tiver, melhor, porque você vai se comunicar melhor, né? Mas se você consegue se comunicar, passar a mensagem e receber a mensagem, o protocolo está funcionando, entendeu? Às vezes o JSON não está bem formatado, mas né, os microserviços estão se comunicando, porque a informação está chegando e está recebendo, tá? Então, esse é o importante, né? Você tentar se comunicar. E aí, depois desse primeiro impacto, que percebeu-se que você tem um conhecimento técnico, verbal, teórico, e você conseguiu se comunicar em inglês, aí vem um processo técnico, né? Alguns live code, eu já participei de live code, foi até uma incidência maior de ter live code ali na hora, e aí você tem que se preparar, né, mentalmente para isso. Chama alguém para fazer live code, algum amigo, etc., para se preparar, porque quando a gente está sendo avaliado é diferente, não tem como. Né? Até a física quântica explica isso, quando o elétron está sendo observado, ele se comporta diferente por algum motivo, né, desconhecido. Então é assim que quando a gente está sendo observado, rola um nervosismo. Então aí você tem que trabalhar esse nervosismo para você ir o melhor possível, né, no live code. E ninguém é perfeito. Peça ajuda. Se você travou em algum momento do live code, aí você fala, eu esqueci, quais são as possibilidades que eu posso, a pessoa que está fazendo um live code vai te ajudar. E em alguns momentos tem ou não fit cultural. Né? Depois que você passou nas 2 primeiras etapas, vai avaliar você culturalmente, né, se você tem um dos perfis que se enquadra na empresa. E o que eu quero deixar bem claro, uma dica super valiosa para vocês aqui, é o seguinte: se não der certo da primeira vez, não desista. Tá? Eu gosto muito dessa frase do Vegeta. Essa frase não é necessariamente do Vegeta, mas foi a que eu mais me identifiquei por ser um fã de anime. Você não é derrotado quando você perde, você é derrotado quando você desiste. Então você pode tirar, né? Você não perdeu, você está criando, né, o seu banco de conhecimento. Então você vai sair com mais conhecimento do processo. Você pode não ter passado naquele processo, mas você teve a experiência de participar do processo. E, e pergunte por feedback, né? Normalmente as pessoas te dão feedback, mas caso ocorra de algum dos processos não ter te enviado feedback, pergunte, olha, eu não passei, eu gostaria de saber o que eu posso melhorar para futuramente tentar o processo novamente, porque a gente vive uma constante evolução, né? A nossa pessoa de hoje vai ser uma pessoa diferente amanhã, principalmente se você está preocupado em sempre estar evoluindo. Então, todo dia você vai ser no mínimo 1% melhor pelas experiências que você está vivendo. Então, não desista. E a gente tem a fama de não desistir nunca, né? Quantos e quantos você procurar, você vai ver várias histórias de brasileiros que não passaram no primeiro processo, mas passaram nos próximos. Não importa. Você vai ganhar conhecimento e você vai conquistar aquilo que você quer, porque você vai correr atrás disso, tá? E como que é trabalhar na gringa, então? Eu agradeço muito por todas as oportunidades que eu tive. E eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns países diferentes. Eu tive a oportunidade de trabalhar remotamente dentro do Brasil, com pessoas de Belo Horizonte, São Paulo, Recife, quando eu trabalhava presencialmente, mas o time era multidistribuído, e isso me trouxe uma bagagem sensacional, e as amizades também. E foi interessante que trabalhando com outras culturas te agrega muito como é o mundo lá fora, não só o mundo interno.
E um fato interessante é o seguinte: o code review que a gente faz no Brasil é o mesmo code review que ocorre lá fora, né? Aonde que a gente, as fontes de informações que a gente vai buscar conhecimento, muitas vezes as mesmas fontes de, né, de informação. Então, o gerente que abre os tickets no Gira sem descrição, tem lá também. É igual, só que a gente tem uma dinâmica que, como a gente tem que se virar nos 30, fazer ao vivo aqui no Brasil, a gente consegue superar essas diversidades de forma tranquilamente. Só que no cenário internacional, a gente vai estar sendo muito mais bem pago para isso, tá? Então, ser pago no Brasil e ser pago internacionalmente, eu tenho certeza que você vai querer receber internacionalmente, né? Tem casos que você ama tanto, né, onde você trabalha, que você está feliz do jeito que está e é totalmente válido. E é muito importante você estar bem com você mesmo, consigo mesmo, nesse aspecto. Então, se você está feliz, é a melhor coisa, porque quando você está feliz, você vai produzir e se você está satisfeito com a sua renda, então não tem muito o que se preocupar. Mas se você quer obter mais renda e também ser feliz trabalhando, você tem opções internacionais para fazer isso, tá? Então, a gente está chegando aqui no fim da nossa talk. Eu espero ter abrido aí, aberto, na verdade, espero que tenha aberto uma visão para vocês. E é muito legal trabalhar com tecnologia, porque eu gosto de ver ela se integrando, né? Eu até brinco, tem gente que vai em museu, fica pagando, sim, fica lá, tonto, ou, não sei, fascinado por um quadro, fica lá horas observando aquilo. E eu acho legal quando, né, o CI passa todos os testes, faz a integração, depois faz o deploy automático, faz lá para o ambiente de preview, de teste, e depois de lá fala assim, beleza, está funcionando, pum, vai para a produção. Eu acho fantástico essa integração. E isso que a gente trabalha aqui no Brasil é a mesma coisa lá. Só para vocês terem uma ideia, se você for pegar a área de direito, né? Cada país tem a sua lei, cada país trabalha de forma diferente nesse aspecto. Mas a nossa área de tecnologia, ela é equivalente 100%, porque o JavaScript que você utiliza aqui é o mesmo que os chineses estão utilizando, né? O Java, o Python, o Docker que você utiliza aqui é o mesmo que é utilizado nos Estados Unidos, Canadá, né? Então, a nossa área é totalmente equivalente. Então, e as oportunidades estão aí para você que quer trabalhar, né? Tem várias opções. E essas oportunidades só não são aproveitadas para aquele cara que não quer trabalhar, porque a demanda está aí. E esses são os meus contatos. Né, se você colocar Ed Segura no Google, tá fácil, se você lembrar só Ed Segura, mas é tudo padronizado Ed Segura. E se você quiser trilhar essa carreira internacional, nós estamos contratando. A AEI é uma empresa da Califórnia, Los Angeles, e como toda outra empresa de tecnologia, a demanda está em alta. Então, isso daí é uma foto do retreat que a gente fez, agora recentemente, no começo de novembro, onde que eu tive a oportunidade de conhecer toda a turma. Alguns não puderam ir, mas a maioria da turma eu conheci lá. Se vocês olharem aqui, deixa eu ver, o meu mouse está aparecendo aí. Aqui está eu com meu filhinho lá. Foi a primeira vez que meu filhinho viu a praia, foi emocionante. E toda a galera unida aí para se trocar experiências. A gente fez um hackathon lá bem legal. E a gente é bem legal, entendeu? Se você está interessado em trilhar a sua carreira internacional, a oportunidade está aí. O QR Code está aí, se aplique e não se preocupem se você não passar a um primeiro momento, porque você vai ganhar experiência, você vai estar praticando seu inglês no processo, você vai receber feedback do que você pode melhorar,
E uma vez que você entrar aqui com a gente, o céu é o limite, porque a gente tem vários projetos legais para poder aprender e evoluir como profissional e como pessoa. Obrigado e fico aberto a perguntas. Muito obrigado pela presença de todos. E vamos em frente, que a gente tem muito que desenvolver e construir. Together we are better.